A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos ao canal da Pastora do Vale. Amados irmãos, peço que você deixe o seu joinha no vídeo, seu comentário também é muito importante, ok? Se quiser compartilhar o vídeo também, eu agradeço de coração. Amados, tem uma palavra do Senhor aqui para nós na manhã desse sábado. Eu já estou gravando agora, tá um pouquinho de silêncio, né? Hoje é sábado aqui, a rua já é agitada no meio da semana. E no final de semana é pior ainda, né? E aqui eu vou ler uma palavra do Senhor, se você quiser aguardar. Só 3 versículos, rapidinho. Diz assim o Senhor: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eles chegaram, fizeram uma pergunta para Jesus. Eles estavam no meio dele discutindo quem era o maior no reino dos céus. Olha o que foi que Jesus Cristo fez. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio dele. Jesus pegou um menino, né, que com certeza era uma criança. Se Jesus falou da criança, porque não era uma adolescente, era uma criança. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Amados, vocês entenderam que coisa linda? Os discípulos estavam discutindo entre eles, meu povo, quem era que era o maior no reino dos céus. Vocês podem acreditar numa coisa dessa? Eles estavam discutindo: não, sou eu, lá eu vou ser o maior. Outro dizia: não, lá vai ser eu, né? E houve assim aquela discussão entre eles. E Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, que ele tinha uma resposta para tudo, meu povo. E Jesus, ele usava muito exemplo. Jesus usava exemplo de semente, de semeador, sabe? Histórias, provérbios que existiam antigamente. O que ele fez, queridos? Ele pegou ali uma criança, um menino, né? Com certeza pôs no seu colo e disse para os discípulos: aquele que não se tornar igual este menino, este será o menor no reino dos céus. E aquele que se tornar igual este menino será o maior. Aí aqui ele fala no 4, portanto aquele que se tornar humilde. A gente sabe, meu povo, que criança, ela é humilde. Ela tem a inocência dentro dela. A criança, ela tem a humildade. Criança, ela brinca com outra criança. Você vê, às vezes a gente disciplina os nossos filhos. Você que é mãe, você vai me entender. Não sei se você já disciplinou seus filhos com alguma chinelada, né, ou cipózinho, alguma coisa. A gente disciplina, mas depois eles vêm para os nossos braços. Você vê como que é a humildade que tem no coração de uma criança. Depois ele vem para os nossos braços. Ele não guarda raiva, ele não guarda rancor, entendeu? Ele esquece aquilo que fez. Então Jesus usou aquela criança como exemplo, para que os discípulos se espelhassem nisso. Aquele que não se tornasse como uma criança não seria o maior no reino de Deus, mas aquele que fosse como aquela criança, na sua inocência, na sua humildade, porque a criança, ela é humilde. A criança, ela tem a humildade dentro do coração dela. Por isso que quem faz mal, gente, a uma criança vai receber um castigo tão grande diante de Deus. Porque a criança, ela não sabe se defender, a criança, ela perdoa, a criança, ela é humilde, ela tem humildade dentro da alma dela. E Jesus usou isso. Pronto, acabou toda a confusão. Então Jesus disse que quem não for humilde, como aquele menino, não iria entrar no reino de Deus. No versículo 3, no 4, perdão.
Portanto, aquele que se tornar humilde, ó, humilde, como este menino, então era um menino que ele tinha no braço. Esse é o maior no reino dos céus. Amados, os discípulos estavam preocupados. Quem é que ia ser o maior lá no reino dos céus? E Jesus pegou esse menino, falou, seja humilde igual esta criança e você vai ser maior no reino dos céus. Porque tem pessoas, irmão, que ele não é humilde, não, tem crentes que não é humilde, tem crentes que são arrogantes. Deus detesta isso. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Olha, Deus fala muito de humildade, meu povo. Humildade, queridos, é não fazer acepção. Tem gente, amados, que às vezes despreza um irmãozinho pobre, um irmão simples, sabe? Às vezes tem um carro bonito, irmãos. Sabe, o irmãozinho às vezes encontra um irmãozinho na rua, tá com um carro bonito, aquela pessoa, vê o irmãozinho, um pobrezinho, nem para, nem sauda, para que aquele irmão não peça uma carona, sabe? Às vezes a pessoa tem dinheiro na igreja, sabe? Aqueles irmãos que tem muito, às vezes nem se importa em dar a paz do Senhor para aquele irmãozinho humilde, aquela irmãzinha humilde. Às vezes tá com uma roupinha simples, mas tem gente que tá com o nariz, empinado, e Deus odeia isto, Deus detesta isso. Então, os discípulos estavam discutindo quem é que ia ser o maior. Não sou eu, não sou eu. Quer ser o grande, maior? Seja humilde. Seja humilde, porque a Bíblia diz que Deus dá graça. Você tem noção do que é? Deus dá graça. É Deus se agraciar de uma pessoa humilde. E eu não estou falando, amados irmãos, não humilde exterior. É humilde de coração. Humildade de coração é uma pessoa que quando precisa pedir perdão, ela pede. É uma pessoa que quando precisa se humilhar, ela pede. Se a gente pecar diante do irmão, precisar pedir perdão, se humilhar. Pedir perdão não é defeito, pedir perdão é virtude. Pedir perdão é virtude. E Deus ama isso. Quando vê um servo humilde. Às vezes alguém até fala, nossa, você vai se humilhar para fulano? Se fosse eu não fazia. Ei, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça àqueles que são humildes. Os que são nariz empinado, Deus abate. Está escrito na palavra, Deus, porém, dá graça aos humildes, mas ao soberbo, Deus abate. Então, ser humilde de coração, não humildade, porque tem gente, queridos, que anda com uma roupa simples, mas ele é um pé de arrogância dentro de si. E às vezes nós misturamos, né? Nós misturamos humildade exterior. Nossa, fulano é tão humilde, né? Porque, olha, você vê as roupinhas dele, mas e o coração dele ou dela? Diante do Senhor, a humildade ela tem que ser diferente. A humildade, não guardar mágoa, não guardar rancor, não querer ser maior do que seu irmão. Porque aqui, eles estavam querendo ser maior. Um do outro, estavam discutindo quem é que ia estar lá no maior cargo, na maior função lá no céu. Aí Jesus quebrou tudo aquilo deles. Seja humilde. Não queira, não busque glória. Viu? Porque o mal do ser humano é buscar querer ser maior do que os outros. E o Senhor não gosta. Querer ser maior do que o seu irmão, o Senhor não gosta. Né? Aborrecer, se sentir melhor, ou porque tem um carro, ou porque tem dinheiro, o outro irmãozinho não tem nada, aquilo é um pé rapado, não sei o quê. Jesus não gosta. Jesus não gosta que humilhamos o nosso próximo, viu? Amar os nossos irmãos do jeito que eles são, tá? Então Jesus acabou com aquela confusão no meio dos discípulos, e os discípulos, pronto, entenderam a mensagem do Senhor. Amados, ninguém é maior do que ninguém. O maior de todos é o Senhor Jesus. Não tem ninguém maior. Aquele que quiser ser maior, disse Jesus, seja o menor. Aquele que quer ser grande, ele é pequenininho, é quase nada. Mas aquele que não quer ser nada, é aquele que se torna grande no reino dos céus. Porque eu vou dizer uma coisa para terminar esse vídeo. A maior recompensa, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor Jesus Cristo. E Ele é quem dá o aval para a minha história, para a sua história. Ele é quem assina embaixo, dizendo se eu, você, estamos certos perante o Senhor. Ele, o Senhor Jesus. Então que esta palavra do Senhor
entre nos nossos corações. Ninguém é maior do que ninguém. Não queira ser maior do que o seu irmão. Seja humilde. A humildade é uma virtude diante de Deus. A humildade. E foi o que Jesus enfatizou. Quem não se tornar humilde como esta criança será o menor no reino de Deus. Porque Deus não gosta de nariz empinado, arrogância, alguém se sente melhor do que o outro. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Entre, comente, se vocês quiserem compartilhar, eu agradeço. Se quiser curtir, eu também agradeço de coração. Seja humilde e você será grande no reino dos céus. Tchau, fique com Deus.